Legal, Vamos legal, lá. muito boa noite, torcida botafoguense. Está no ar mais uma TV folgada para você. Hoje, quinta-feira, dia 25 de junho de 2020. Uma live especial, uma live histórica para você, torcedor glorioso. Hoje, com a presença mais do que especial do nosso eterno presidente e membro do Comitê Executivo do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro. Na nossa bancada também, hoje, estreando aqui na TV Folgada, o Paulo Renato, do canal do YouTube La Pelota Carioca. E o nosso presidente da torcida folgada, Heitor Lins. Muito boa noite, Brasil! No ar, TV Folgada, com o boa noite especial do presidente Heitor Lins. E depois eu quero ouvir um salve do Paulo Renato, que está estreando aqui na nossa TV Folgada. E depois a gente vai ouvir o boa noite do presidente Montenegro. Boa noite, presidente Heitor! Muito boa noite aí, torcida alvinegra. Muito boa noite aí, pessoal da bancada. É um prazer estar nessa live aqui com o Montenegro. O Montenegro é um cara que, porra, sem palavras. Se eu for falar aqui, elogiar ele, eu vou falar a live toda elogiando ele. É um cara que eu tenho maior admiração, maior carinho, entendeu? Me conheceu moleque, conheceu minha família, conheceu o Russão, conheceu minha mãe. Então eu fico até emocionado de estar aqui com ele aqui nessa live aqui, realmente. É um cara que ama o Botafogo, é um cara que faz de tudo pelo Botafogo, né, cara? Então, um cara que é um prazer estar aqui com ele aqui, ele ter aceitado o nosso convite aí e dizer que, cara, muita satisfação saber que ele está voltando, né? Que ele já tinha abandonado o barco, mas não tem, isso está no sangue. Eu já conversei isso com ele. Eu pensei em abandonar a torcida também, mas não tem jeito, cara. Isso está no nosso sangue aí. Então, muito boa noite aí. Vamos correr uma horinha de live aí para não tomar muito tempo também do nosso mestre aí. Agradeço a todos aí e Russão vive, folgado eterno. Boa noite, Paulo Renato. Bem-vindo à Boa TV noite. Folgada. Boa noite, TV Folgada. Cara, é um prazer imenso, né, estar aqui com vocês. Já foi um prazer eu conhecer o Heitor, né, que filho do nosso Russão, e agora muito emocionado aí em estar fazendo parte dessa bancada e também falando com o nosso eterno presidente, ele que nos deu uma das maiores glórias aí, eu até vim a caráter, né, para poder fazer essa homenagem, muito gratificante. Eu sou Paulo Renato e faço parte do canal lá no YouTube, lá Pelota Carioca. Ali é um canal que fala dos 4 clubes do Rio de Janeiro, mas eu sempre estou representando ali o Glorioso. É um prazer estar Agora com uma vocês. boa noite especial do nosso presidente Carlos Augusto Montenegro. Obrigado, presidente, por ter aceitado. É uma honra e um grande prazer. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Acho que é uma homenagem à torcida. Acho que eu já tenho falado muito, tenho sido repetitivo, e a gente está num embalo grande, muito trabalho com a finalização da SA. E, paralelo a isso, teve essa pandemia e essa confusão que eu não entendi nada das pessoas querendo voltar a jogar futebol de qualquer maneira. Enfim, isso realmente está tomando muito tempo, muito confuso. E não é que eu vá abandonar, Edu, mas eu acho que está na hora de eu ficar ou nas cadeiras ou na arquibancada, assistindo os jogos e participando menos, entendeu? Acho que na hora que você profissionalizar, você vai ter gente ganhando para fazer isso, estando lá no dia a dia, e, se Deus quiser, a gente vai estar muito bem representado. Eu tenho tido muito trabalho, entendeu? Não esperava isso, esperava mais uma coisa focada na SA mesmo. Mas quando a gente fez um comitê para tocar o futebol, realmente é uma loucura, porque a quantidade de problemas, de empresários, de negociações, de renovação de contrato, e a gente tem que fazer tudo com cuidado para não deixar uma herança ruim
a SA. A gente tem que fazer tudo com cuidado. Ao mesmo tempo, a gente tem que tomar decisões, porque a gente também não pode entrar num campeonato brasileiro enfraquecido. Então, são decisões difíceis. Você não pode arriscar muito, mas, ao mesmo tempo, não pode enfraquecer muito. Entendeu? Então, fica aquele negócio. Se no final der errado, poxa, enfraqueceu por quê? E se no final deu certo, tudo bem, foi mais do que obrigação. Alguma contratação que não dá certo, a SA no futuro vai questionar, poxa, por que contratar esse cara? Porque no futebol, como em outras coisas da vida, as pessoas só querem saber dos acertos. Os erros, os caras jogam para o lado ou debitam na conta de outro, entendeu? E é muito difícil que você contrata 15, 20 pessoas no início de uma temporada. É muito difícil, quase que impossível que os 15 e 20 vão dar certo. Se você tiver uma média meia-meio, já erga as mãos para o céu. Se você tiver 60% de acertos, agradeça muito a Deus, porque é muito difícil. Tem jogador que você não espera que dá certo, tem jogador que você espera muito e não dá certo. Às vezes tem jogador bom que vai dar certo, mas se contunde. O futebol é uma ciência complicadíssima. Mas me alonguei, estou aqui à disposição de vocês para fazer as perguntas. Um prazer estar com vocês. Toca aí, Heitor. Não, pode começar, Heraldo. Faz a primeira pergunta aí. Eu acho que o Heraldo está com algum problema lá. É bom o Heraldo sair essa internet e voltar do Heraldo de novo. não é muito boa, não. Então, vou fazer eu. Presidente, o que levou a vossa pessoa a retornar, né, digamos assim, você nunca abandonou, você sempre esteve presente, mas assim, retornar a encabeçar esse movimento aí da SA e nos dá a esperança, né? Você é um cara que tem alta credibilidade com a torcida do Botafogo, e você sabe disso, nos dá a esperança de dias melhores. O que levou você a retornar ao cenário aí e encabeçar esse movimento aí, que para nós vai ser muito importante? Eu, quando saí de presidente em 96, eu acho que, graças a Deus, saí de cabeça em pé. Eu acho que consegui, com a ajuda de alguns, o retorno da sede. Conseguimos, em 95, um título inédito da nossa história. Em 96, conseguimos um Carioquinha. E o último título internacional nosso, Tereza Herrera. E eu tinha feito uma promessa para mim, ganhei esse diploma que você me apresentou, de presidente eterno. Eu acho que isso aí, o presidente eterno, vale mais do que benemérito, grande benemérito, etc. É um diploma dado por vocês, dado pela torcida, e eu resolvi não voltar mais diretamente ao Botafogo, até porque eu acho que eu perderia esse título de presidente eterno se eu voltasse como presidente. Mas, sabendo das dificuldades do clube, eu passei os últimos 25 anos, 24 anos, em todas as reuniões de conselho, dizendo o seguinte: gente, o Botafogo só se sustenta por causa da torcida, por causa da história dele. Mas ele não tem números e nem tem uma situação financeira que dê para ele sonhar com alguma coisa maior. Não tem. Então, eu não vou ser mais presidente, mas desde que as pessoas que estiverem no poder sejam pessoas sérias, de caráter, comprometidas com amor pelo Botafogo, eu vou tentar ajudar. Isso foi uma promessa que eu fiz e tenho feito isso até hoje. O Nelson é uma pessoa seríssima, estou ajudando ele. E, paralelo a isso, apareceu um estudo encomendado pelos irmãos,
a Ernest Young, no sentido de você virar clube empresa. E fizeram uma comissão com 12 pessoas, eu fui convidado, e esse projeto está quase pronto, está sendo finalizado. Paralelo a isso, a vice-presidência de futebol no ano passado não estava legal, porque o Gustavo Noronha, como vice-presidente, teve uma série de problemas particulares, muito trabalho dele na advocacia, ele não estava conseguindo levar adiante. Então, o Nelson pediu ajuda, nós fizemos um comitê com a presença do Renha, que é um gigante, do Cláudio Gude, outro gigante, do Ricardo Rotenberg, outro gigante, e eu fomos dar uma ajuda no futebol. Então, a minha volta, entre aspas, foi por causa disso, uma num projeto muito maior, que é o da SA, e outro numa coisa momentânea, que foi a situação do futebol. Foi muito importante, né, cara? Lembre-se aquela reunião que a gente fez lá no Leblon, né? A gente fechou ali um conclave ali, uma união da torcida com o clube, com os dirigentes, com todo mundo, entendeu? A gente fechou um acordo de não vaiar, de apoiar e de não virar faixa, enfim, como a gente vinha fazendo, e foi muito importante até aquela reunião que a gente teve. E depois tivemos outra no clube também. Pouca gente conhece os bastidores, né? Para baixar o preço de ingresso, essas coisas, e foi fundamental, né, para a gente se manter aí firme aí na primeira divisão e procurando alçar voos maiores. É muito importante a frisar torcida isso aí, que a torcida... gente, Heitor. A torcida tem salvo a gente. Vocês foram muito importantes para a gente não ser abaixado. Vocês foram muito importantes na vinda do Honda. Quem tem salvo o Botafogo é a torcida. É muito bom ouvir isso de você, é muito gratificante para nós. E, Paulo, direciona uma pergunta aí. Beleza, eu só vou falar com o Heraldo, se não tiver conseguindo conectar, eu acho que esse barulho que vem confirma aí com ele se ele tá bem. Para ele tentar sair e retornar, que aí talvez possa melhorar alguma coisa. Meu presidente, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu já vou entrar meio que de sola. Há quase um mês atrás, o senhor numa live falou que... não foi numa live, me perdoe. Foi num áudio vazado, né? Aquele famoso áudio vazado da época do Yaya Touré. Que a SA estaria implementada em 40 dias, né? Aproximadamente. E aí, ontem, o Rotenberg falou que a implementação seria daqui a 45, né? Tem mais ou menos aí uma data aproximada, né? Porque, assim, aqueles 40 dias que o senhor falou daquele áudio vazado, já está faltando aí uns 10 dias, 10 a 15 dias. E aí chega o Rotenberg e fala que é daqui a 45, quando rodar o brasileiro, fica meio confuso. Deixa eu falar uma coisa, não tem áudio vazado. Quando eu fiz o áudio, inclusive numa lista com alguns jornalistas, era para vazar mesmo. Uhum. Mas vocês têm que entender uma coisa, existe algo acontecendo no mundo que nunca aconteceu nesse século, que se chama pandemia. Então, milhões de pessoas morrendo, ninguém sabe direito o que vai acontecer, dizem que só com a vacina, etc. Então, vamos combinar uma coisa, não tem prazo a SA. Ela pode ser semana que vem e pode ser em novembro. Nós já conseguimos o dinheiro, nós já conseguimos as pessoas para investir. Você tem que fazer uma série de contratos. Você tem contratos com o pessoal da CVM, você tem contratos para fazer fundos de investimento, você tem contratos para fazer entre o Botafogo de hoje e a empresa nova. Você tem
que fazer uma convocação e aprovar, quando todo esse modelo estiver pronto, no Conselho Deliberativo do clube. Talvez tenha que fazer uma assembleia depois. Não. Aí isso volta para o pessoal. É muita burocracia. Mas o mais importante, é isso que a gente está otimista, é que o dinheiro que era necessário para sair a SA foi levantado. São duas coisas que ninguém deveria mais falar esse ano. Nem prazo de SA, nem quando começam os campeonatos, porque ninguém sabe. Eu estava falando com o presidente agora, o Nelson, está lá na CBF, e a CBF não tem ideia de quando vai começar o brasileiro. Estava perguntando se a gente aceita começar quando tiver 80% das cidades dos participantes da Série A liberadas pelas autoridades. Quer dizer, não, quem gosta de futebol, quem está nessa ansiedade já há um tempão, eu sei que fica nervoso, mas não adianta ficar nervoso. A gente tem que ter calma, vai sair na hora que tiver que sair. É melhor. Isso é uma coisa inédita, é para a vida toda, é para arrumar o clube. Se sair semana que vem ou sair em setembro, está ótimo. O importante é que saia forte, entendeu? Não acho que a gente deve dar prazo, nem iludir as torcidas. Eu estou dizendo o seguinte, a gente está no caminho certo, e estamos fazendo as coisas com o pé no chão, com calma, tem alguns passos ainda. Vocês vão saber, na hora que convocarem o conselho, é porque tudo está amarrado, tudo está assinado. Então, para você ter uma ideia, eu vou te dar um exemplo. A gente contactou mais de 30 investidores firmes, a maioria botafoguense. E eles, em janeiro, falaram assim, está fechado. Então, um entrar com 3, outro com 2, outro com 1, outro com 2, outro sei lá o que tal. Aí, no dia 10 de março, você tem simplesmente uma pandemia. As bolsas despencaram. A vida das pessoas mudaram. Tem gente isolada até hoje. Então, quando você, às vezes, liga hoje para uma pessoa, a pessoa ela titubeia. Ela, não, eu vou entrar, mas deixa eu ver. Aí, então, um diz, poxa, eu quero entrar até com mais, porque está sendo um bom investimento. Outros falam assim, não, a minha esposa está apavorada, eu vou embora do Brasil. Outros dizem, eu perdi muita coisa. Gente, está acontecendo coisa. A gente agora é que está fechando compromisso por compromisso, acertando as coisas, etc., porque aconteceu uma pandemia. A gente tem que ter isso na cabeça. As coisas mudaram. Essa reunião poderia ser feita ao vivo e a gente conversar num bar, como eu já fiz com o Heitor, lá no Degrau, etc. Mas agora é tudo assim, tudo live, tudo... O mundo mudou. Então, não adianta querer saber a data exata da SA, porque a gente não tem. A gente gostaria de ter, mas não tem. Pode ser, como eu estou falando, pode ser daqui a uma semana. E outra coisa, o primeiro momento da SA vai ser de acertar as contas desse ano. Nós estamos com jogadores atrasados, fornecedores, uma série de coisas. E depois vai ser arrumar a casa, começar a pagar as penhoras, a organizar o clube. Efetivamente, a torcida nunca quer saber disso. A torcida quer ver time bom, ir lá no campo, aplaudir, gritar, cantar. Mas tem todo um trabalho por trás disso. Então, primeiro é a recuperação do Botafogo. Eu tenho dado um exemplo, que ele está é uma Ferrari, que o Botafogo é uma Ferrari. O Botafogo é diferente. O Botafogo foi quem mais ajudou o Brasil a crescer no futebol. Várias estrelas daquele escudo da seleção são do Botafogo. Então, o Botafogo é uma Ferrari, mas, por uma série de razões, está na areia movediça. Eu já dei esse exemplo. E a gente tem que puxar esse carro da areia movediça e depois ele vai embora. Mas nós não podemos deixar ele afundar. Então, o primeiro passo vai ser esse.
Aí depois, se Deus quiser, ano que vem, já vamos estar melhor. E cada vez você vai pegando mais saúde. A nossa previsão é que daqui a 3 anos a gente vai estar brigando por Libertadores, de igual para igual. Vamos ter a inauguração de um centro de treinamento nesse interim, que vai nos ajudar, apesar de que o Ren, com o trabalho dele, já está produzindo e criando uma série de grandes jogadores para a gente. O nosso Matheus Nascimento já está treinando com os profissionais, 16 anos, fez outro dia. O nosso Luiz Henrique é procurado pelo mundo todo, é um dos 3 jogadores mais cobiçados. Tem jogador ainda que não completou 16 anos, que já tem empresária aberta em cima. E a gente está cuidando dessas joias. Isso tudo são joias que estão indo para a SA, entendeu? E vão ajudar a SA a pagar toda a dívida. Na verdade, o clube social, que vai ficar com a sede, com os troféus, com o ginásio, com a piscina, com o remo, vai ter a vida dele zerada. E a gente vai poder, quem quiser ajudar, dar força no remo, no basquete, no vôlei, na piscina, mas só pensando naquilo e tendo dinheiro para pagar as coisas. O Botafogo é muito bom nos esportes olímpicos, mas o futebol não pode mais financiar isso tudo. O futebol tem que cuidar da vida dele, entendeu? Então, a SA tem que sair. Saindo da SA, o tempo que for, a gente tem que pagar as coisas que a gente está devendo a curtíssimo prazo e começar a puxar a Ferrari da areia movediça, limpar ela, arrumar o motor e botar ela para andar. E daqui a pouco, cara, tudo de ruim vai ser passado. Nós vamos ser competitivos. Acabou essa era, né? Brigar para não descer, brigar para não cair. Poxa, que chum e tal. A gente ia Botafogo, cara. Tem que disputar título. Fazer figuração, né, Montenegro? Chega de fazer figuração. A gente hoje está se virando como coadjuvante. Mas a gente que é mais cascudo, né, mais antigo, a gente tem a consciência disso, que a médio prazo, né, cara? A gente não vai querer... A SA foi concretizada, aí 2 meses depois o Botafogo vai ser campeão. E eu tenho feito esse trabalho com os torcedores, né? Nego vem cobrar a gente também. Eu sou tão cobrado quanto você pode acreditar isso. Nego me liga 10 horas da noite, nego me passa mensagem. Então, a minha vida é direcionada muito para Botafogo. E a gente procura fazer esse trabalho, né, cara? Se estiver dando trabalho conscientizar. Se estiver dando trabalho para você, Heitor, manda eles me cobrarem. Você é demais, você é demais. Não, eu gosto da cobrança, eu gosto da cobrança. Você, quando entra na chuva, é para se molhar, meu irmão. Eu já estou nisso desde que eu nasci, então, para mim, não me assusta. Mas a gente consegue fazer esse trabalho de conscientização. Olha, cara, paciência, não é de uma hora para outra que tudo vai mudar. Como você falou, a Ferrari vai voltar a voar, mas tem que ter um pouquinho de paciência. Chegando aí o Miltinho do Tri. Não sei se você conhece, Montenegro. Boa noite aí, Miltinho, para a galera aí. Boa noite, galera. Montenegro, nosso eterno presidente, Heitor, Paulo Renato. O Heraldo teve uma questãozinha de internet. A conexão estava ruim, pediu para mim entrar aí para fazer parte dessa bancada maravilhosa. Vamos, presidente, estamos juntos. Pode começar com uma pergunta aí, meu irmão. Manda brasa. Uma pergunta para o nosso presidente, Carlos Augusto Montenegro. Você é formado em Economia pela Universidade da Gama Filho, em 1977. Você é parte do grupo Cardeais. A torcida chamava assim, dar o Botafogo num momento muito difícil. Quando você chega ao Botafogo, traz alívio para os torcedores. Como um Brasil em crise, que vem um economista, que os investidores falam assim, agora a gente pode chegar. Faço uma pergunta para você. E a família, como é que fica nisso tudo? Essa transição, essa mudança, esse retorno ao Botafogo. A implantação da SA
sendo pisada, fica um dever cumprido, nosso presidente? Você falou bem, quer dizer, eu, apesar de ter me formado em economia, eu sempre fui do Ibope. Comecei no Ibope como estagiário, tenho 46 anos de trabalho no Ibope. Depois o meu pai se afastou, teve problema de saúde, eu assumi a presidência do Ibope. Meu pai, graças a Deus, se recuperou, voltou, mas quis que eu continuasse como presidente. E nessa confusão me chamaram, um grupo de botafoguenses, para ajudar na volta à sede. Tinha que fazer uma permuta com a Vale do Rio Doce, etc. E nós fizemos uma equipe de trabalho que trabalhou muito, conseguimos voltar à sede. E aí tinha que recuperar a sede, restaurar, fazer contrato para construir o clube social, tivemos que procurar um shopping e tal. E aí esse grupo de trabalho que me chamou, porque eu nunca fui pessoa de clube. Eu era sócio, mas não frequentava. Eu sempre só gostei de futebol. E eu ia na arquibancada, entendeu? Foi lá que eu conheci o Tarzan, o pessoal todo da Jovem, o Russão, a Deise, todas as pessoas, todas as torcidas, depois a Fúria, a Folgada, a Bota Chopp, etc. Então, como presidente, aí você tem que sair da arquibancada, se bem que eu saí pouco. Eu continuei um pouco na arquibancada. A família sofre muito. 94, 95, 96, sofreu a família, sofreu o Ibope, eu tive que me afastar um pouco. Sofre a sua saúde, má alimentação. Você acaba comendo e jantando, almoçando e jantando em churrascaria. É para renovar um jogador, é para ver um empresário, é para comprar alguma coisa para o clube, ou é para um contato comercial. Então, é estresse, é má alimentação, falta de tempo para fazer exercício. Nessa época, eu, infelizmente, ainda fumava, então fumava muito, porque o Botafogo sempre fez eu fumar muito. Enfim, isso acabou me trazendo problemas. Eu, há 8 anos, fui operado do coração, etc. Então, se perguntar, claro que afeta. Dá alegrias também, mas afeta a sua vida pessoal, a saúde, você se distancia, às vezes, dos filhos, apesar dos meus 3 filhos serem botafoguenses, doentes, etc., mas é complicado, porque você fica o tempo todo focado nisso. E, graças a Deus, não atrapalhou muito o Ibope, que os meus irmãos lá falaram, realiza o seu sonho, vai ajudar seu clube, que a gente segura a barra aqui, entendeu? Mas eu não me arrependo, não. Não me arrependo nada do que eu fiz, só que eu acho que agora não é só o Botafogo, é o futebol. Está precisando de você tirar rostos da parada. Tem que funcionar como uma coisa profissional. Não é profissional, porque profissional nós todos somos. Ou pelo menos somos na nossa empresa e está lá ajudando, a gente não ganha salário. Mas quando a pessoa fala profissional, às vezes a torcida fala num tom, às vezes, jocoso. Porra, o cara é amador, não é profissional, xingou o juiz ou contratou um cara ruim, etc. Não, nós todos somos profissionais. A diferença é você. Só que ninguém pode cobrar de você. Você é um profissional, você não recebe salário, você fez uma coisa certa, todo mundo bate palma, você fez uma coisa errada, as pessoas te xingam, etc., mas não pode cobrar. Você está ali ajudando e nem vai acertar sempre. Quando você fala em clube empresa, você está falando primeiro em ter um clube começando com 0 dívida. Você vai ter receita e despesa, mas vai ter um orçamento onde você vai ter um time e todas as coisas do tamanho da sua receita, mais livres, receitas livres, não penhoradas como hoje. E você vai ter profissionais tomando conta de tudo, remunerados. Um CEO, você vai ter um diretor financeiro, administrativo, você vai ter um diretor jurídico, institucional, você vai ter um diretor esportivo de futebol, tanto profissional quanto amador, e uma estrutura abaixo dele, todos ganhando. E aí, os acionistas
cobram dessa turma. Se você for bem, como é que é ir bem? Ganhar títulos é um item. Você formar jogadores de base é outro item. Você disputar Libertadores é um bônus. Você disputar Sul-Americana é outro. Você ser rebaixado é demissão. Enfim, você tem uma série de critérios para remunerar essas pessoas. E se as pessoas forem bem, vão continuando. É isso que a gente espera. Eles são cobrados. E quando eles acontecem de serem exitosos, eles têm bônus. Quando não forem, tem ônus. E aí passam. E também, se não forem bem, os acionistas trocam eles. Você não está bem, então vou botar outro no seu lugar. Mas isso aí você começa a não ter rosto. Não é o Montenegro, não é o José, não é o Renha, não é o Antônio, não é o Ottenberg. São profissionais. Tomara que sejam botafoguenses, alguns, mas podem outros não serem. Você pode ter um diretor financeiro administrativo que seja Vasco, ou ter um diretor jurídico que seja Grêmio. O cara tem que ser bom. Você não vai conseguir os melhores sempre e tudo botafoguense. Se é profissional, o cara tem que ser profissional. E dar conta do recado no Botafogo. E atingir os objetivos do Botafogo. Isso é profissionalismo. Independente da religião dele, do clube que ele torce, etc. Meu sonho é seria mais ou menos e estar junto com vocês e ver um time melhor e forçar, através da torcida dos acionistas, a cobrar permanentemente dos profissionais. Esse é o sonho. E perder a cara. Então, eu quero ir até o final da minha vida com esse título que eu tenho com muito carinho de presidente eterno, entendeu? Junto com vocês. Seria mais ou menos aí como se fosse a Botafogo SA seria, para os mais leigos, assim, né, para dar um exemplo, seria como uma bolsa de valores, né? Alguém ia ali, ia ter alguém para um gestor, e os investidores iam estar ali botando ali as ações dele, investindo e tudo mais. Eu não acho bolsa, porque a bolsa é muito risco. Você ganha, perde, tem ações de primeiro nível, ações de segundo escalão. Não, uma empresa competente, como é o Real Madrid, como é o Liverpool, que acabou de ser campeão hoje, como é o Barcelona, como é o Bayern de Munique, como é o Paris Saint-Germain, onde você tem executivos que são cobrados e você tem receita dos acionistas, uma parte do lucro, ou uma parte da capitalização dos acionistas vai ser para investir em novos jogadores. E a outra parte do dinheiro deles vai ser também para investir no futebol amador. Porque o futebol tem alguma coisa... Você, por exemplo, a Petrobras você tem, às vezes, descobre um campo de petróleo novo. As ações sobem. Depois descobre o pré-sal. Ótimo. No futebol, você descobre talentos. Garotos que você vem da base desde 12 anos, com 16 anos, daqui a pouco, com 18 anos, podem valer 30, 40, 50 milhões de euros. Esse é o nosso campo de petróleo. Montenegro, uma parte aqui. Essa é a nossa linha que a gente tem que seguir. Formar garotos, bons jogadores, botar eles para jogar ou para serem vendidos, formar grandes times e disputar campeonatos. Porque cada vez mais você vai alimentando esse círculo virtuoso, não é vicioso, virtuoso. É um círculo cada vez mais bons jogadores, cada vez mais grandes jogadores, cada vez mais lucro, cada vez mais isso. Também isso não significa que você vai ganhar sempre. Não vai. Porque, por exemplo, na Inglaterra você tem o Manchester City, o Liverpool, o Manchester United, o Chelsea, o Arsenal, o Tottenham, todos grandes times, e nesse modelo. Mas só ganha um. O Liverpool, por acaso, não ganhava há 30 anos. E já tinha o campeonato estadual. O sofrimento que a gente teve aqui até 1989, o gol do Maurício, foram 21 anos, o Liverpool teve lá e acabou hoje, dia 25 de junho. Há 30 anos que eles não ganhavam o campeonato inglês.
A Premier League, que eles chamam, que foi colocada em 92, eles não ganhavam há 30 anos. Pela primeira vez foram campeões da Premier League. A gente já tinha ganho outros nacionais, mas o primeiro brasileiro que a gente ganhou mesmo foi o de 95. Então, eu quero dizer o seguinte, todo mundo está se reforçando, etc. Então, aí entra a competência, entra quem tem os melhores jogadores, melhores dirigentes, etc. Entendeu? Mas se a gente está disputando isso todo ano, é o que vale. Dá alegria aos torcedores. O marketing do Botafogo, Montenegro, tem que ser explorado, né, cara? A nossa própria história é um atrativo para investidores, né, cara? Nós temos um estádio olímpico, nós temos atletas que colaboraram aí durante o percurso para o futebol mundial, pela vitória do Brasil. Isso tem que ser mais explorado. Eu acredito que isso também seja um grande atrativo para os investidores. Veja bem uma coisa. Eu acho que a gente chegou num ponto que não adianta falar do passado. Também no marketing, às vezes, quem está lá são pessoas que não são remuneradas, outras são, entendeu? A parte comercial também. Tem muita deficiência o Botafogo. E só vai sanar essas deficiências quando tiver uma estrutura toda profissional. Quer dizer, o marketing tem que ser explorado, o lado comercial tem que ser explorado, o estádio Newton Santos tem que ser explorado, o centro de treinamento tem que ficar pronto, tem que ser explorado. Enfim, tudo tem que ser feito. Tudo tem que ser feito. Por isso que eu falo que a gente tem que tirar a Ferrari da areia movediça. Ela está no pântano. Então, a gente tem que tirar a Ferrari. Tudo isso significa tirar a Ferrari. Entendeu? O que o Honda vendeu de camisa aí, cara? Porra, bilhões aí. Você vê? Pois é, aí isso aí foi uma ideia do marketing, uma ideia do comercial, uma ideia do Ricardo Rotenberg. Ricardo Rotenberg não é profissional de marketing. O Ricardo Rotenberg está quebrando um galho. O Ricardo Rotenberg não é remunerado para isso e teve essa ideia. E foi boa. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe também que o marketing é muito deficiente. Mas essa ideia foi um golaço. Inclusive, o Montenegro falou aí que a gente não pode ficar só vivendo do passado, e essa é uma verdade que eu costumo falar muito lá no nosso canal, que a nossa história ela é lindíssima. Você dificilmente vai encontrar um outro clube com uma história tão bonita quanto a nossa. Só que a gente não pode se escorar nisso e ficar, não, eu perdi hoje, mas olha lá, eu fui campeão, tricampeão mundial, eu fui base da seleção brasileira. A gente tem que olhar para o hoje, né, com uma força, para justamente, assim, como o senhor falou, mais que não ganhe, por mais que não conquiste título, a gente ficar ali entre os 5, entre os 6, brigando por título, porque muito se zombou do nosso rival, Cheirinho. Só que o Cheirinho deles criou uma casca para ele chegar lá em cima. Então, é essa mentalidade que o senhor falou aí que a gente tem que ter. Eles arrumaram sem SA. Eles vão precisar um dia ser SA, mas tem que bater palma que o trabalho deles nos últimos 7 anos foi muito bom. Muito bom. E aí a gente sacaneava todo mundo. Cheirinho, porque nunca ganhava. Chegou ano passado e ganharam tudo. Entendeu? Então, o trabalho tem que ser feito. Eu não sei se o nosso trabalho vai demorar 6, 7 anos. Eu acho que dá para a gente fazer em menos. Mas tem que ser feito um trabalho. Isso não cai do céu. Isso não cai do céu. Se não for feito nada, a gente vai continuar disputando o rebaixamento. Entendeu? Então, não tem mágica. Não tem mágica. A gente não tem condição. Porque o problema é o seguinte, você tem que ter um dinheiro novo dos acionistas, e esse dinheiro novo vai servir para você quitar as dívidas. Não dá para você receber um dinheiro da televisão, e esse dinheiro entra e já está tudo piorado. Seja para trabalhista, seja para ex-jogadores. Você tem que limpar isso. Você tem que fazer com que esse dinheiro entre e seja bem usado para pagar folhas em dia, folha de pagamento, impostos em dia, contratações em dia, etc. Então, esse é o trabalho que tem que ser feito.
entendeu? Agora, você só consegue isso com dinheiro novo. Porque se você não conseguir, daqui a 3 meses, te vender um jogador, vendemos um jogador, aí vai entrar tudo bloqueado. Tudo bloqueado, entendeu? E você continuou com as coisas atrasadas e você fez um jogador, tudo bloqueado. Então, isso é o pântano. E a marca Botafogo, a história do Botafogo, a cultura do Botafogo, o nosso sentimento pelo Botafogo fica todo dentro desse pântano, dentro da Ferrari. E a gente vai afundando. Então, você tem que tirar o carro do pântano. E isso só consegue com dinheiro novo, com pessoas que acreditam, com acionistas. E esse foi todo o nosso trabalho. Você vê, tem uma frase que dizem que tem coisas que só acontecem ao Botafogo. Quando o Botafogo decidiu, em julho do ano passado, há um ano atrás, a tirar a Ferrari do pântano e fazer um clube-empresa, uma SA, contratou os profissionais, contratou uma empresa para coordenar esse processo. O que acontece? Uma pandemia. Acredita nisso? Na hora que você vai começar a puxar uma Ferrari do pântano, acontece uma pandemia e para tudo no mundo todo. Pô, Realmente, tudo para a gente um obstáculo é mais que a gente está sofrido. passando, cara. Mais um obstáculo, mas a gente vai conseguir, cara. Já estamos conseguindo. Então, por isso é que eu falo, não dá para falar muito em prazo, não dá para fazer, a gente está fazendo o possível. Ninguém aguenta mais isso. Porque a pandemia atrapalha, que afasta as pessoas, afasta investidores, os jogos não acontecem, mas ajuda também, porque a gente está, dentro da pandemia, correndo, ganhando um pouco de tempo, conversando com mais investidores lá de fora, etc. E tal. Então, aquelas coisas, tem sempre um lado bom e um lado ruim, entendeu? Não dá para falar em prazo. Eu acho que se a gente conseguir arrumar tudo e sair nesse ano com o Clube Empresa, não interessa daqui a 2 semanas, 1 semana ou daqui a 4 meses, se a gente sair com o Clube Empresa, a gente vai ser grande vitorioso. Grande vitorioso. Eu acho que a nossa meta esse ano é fazer um campeonato brasileiro primeiro terminar esse estadual, nessa vergonha de querer jogar no meio desses mortos todos, depois continuar na Copa do Brasil e terminar e fazer um campeonato brasileiro com dignidade e termos a nossa SA. Isso é a meta desse ano. Esquece prazo. Vamos ficar nessa meta. Agora, Montenegro, em matéria assim, de quantidade de investidores interessados, o que você pode passar para a gente? Assim? Tem bastante gente interessada? Está tendo uma aceitação? Como é que está isso aí? Tem muita gente interessada. O Honda é um deles? Não. O Honda não é, porque a gente não falou com ele. O Honda já tem ajudado tanto o clube, cara. Ele é um cara, uma cabeça incrível. Não, acho que não precisa do Honda. O Honda tem que fazer história aqui no campo, jogando, etc. E se tornar ídolo do jeito que ele já está se tornando. Mas, se ele quiser muito ser investidor, tudo bem, mas tem uma série de regras, cotas mínimas, etc. E tem muita gente que me pergunta, até de torcida, pô, mas eu queria ser investidor, eu queria ser R$1.000, ou R$500, ou R$2.000, ou R$3.000. Infelizmente, eu queria que todos fossem. Mas, infelizmente, você tem regras da CVM, que é quem regula isso, a Comissão de Valores Imobiliários, etc., que quando você faz uma empresa em um fundo, um FDIC, para negociar com os credores, etc., você tem uma cota mínima. E essa cota mínima, eu acho que hoje está em torno de 1 milhão, 1,5 milhão. Uma cota, entendeu?
Então, às vezes, você tem gente querendo entrar, mas não tem condição. Então, poderiam 10 pessoas se juntarem e entrarem com uma cota. Porque eu vou te falar uma coisa, não é porque é o Botafogo, não. É um investimento saudável. Vai dar grana. O Botafogo tem muito talento aí. Na hora que você zerar a dívida, e com essa garotada toda que vem da base, esse trabalho fantástico que o Renha faz, etc., cara, isso vai dar grana, vai dar retorno aos investidores. Você vai tirar a Ferrari, vai disputar títulos e vai dar grana para os investidores. A grana que eles botaram, mais um retorno em cima de lucro. Até porque a marca Botafogo ela é muito forte, né? Ela é conhecida mundialmente. Né? Quando você fala em Botafogo, qualquer um conhece. Mais do que os outros clubes daqui. Botafogo e Santos são os mais conhecidos fora do Brasil. Obviamente, por causa de Pelé e Garrincha. Mas são os mais conhecidos. Até hoje. De fato. Montenegro, eu ia fazer uma pergunta para os torcedores que ficam um pouquinho perdidos em questão de valores. O campeonato inglês, ele dá em média para o campeão 850 milhões. Se eu não me engano, na última temporada, 70 milhões para o campeão e para o vice um pouco menos. A dívida Botafogo, para o investidor internacional hoje, seria pouco? Olha, o campeonato inglês, você tem duas formas de negociar esse negócio da televisão. Primeiro, a gente tem que tomar cuidado que a televisão, tanto aberta quanto fechada, estão ganhando vários concorrentes. O YouTube, que a gente está, é um concorrente. Eles querem comprar jogos. O Facebook é outro concorrente. O WhatsApp pode vir a ser um concorrente. O Google pode ser um concorrente. Então, é por isso que eles falam no streaming, que é a possibilidade de você negociar seus jogos, amanhã ter o Botafogo TV, etc. Mas no mundo hoje, você tem dois modelos. Você tem o modelo espanhol, que é um pouco o modelo aqui do Brasil, onde a televisão negocia individualmente com os clubes e Real Madrid e Barcelona saem com muito mais dinheiro. E os outros, tudo sai medianos ou baixo. E aí, cada vez fica maior a distância do Real Madrid e do Barcelona para os outros. Você tem um outro modelo, que é o inglês, que o Milton deu de exemplo. E aí é um modelo que eu prefiro, muito melhor. Mas aí você precisa fazer uma liga. Pegar os 20 clubes, uma liga. Mesmo que você não consiga de início, pega de 14 clubes ou 15, deixa que os outros 5 venham. Aí essa liga combina com a televisão. É muito mais forte. E lá, o que eles fazem? O primeiro colocado, o campeão, ganha 150 milhões de libras. A libra hoje está quase 6 e pau. Então, isso dá os 870 milhões que o Milton falou. O Milton é bom de conta, hein? Ele vai ser o financeiro do Botafogo, o Milton, da SA. Aí, o primeiro ganha 150 milhões e o 20º ganha 100 milhões. Que significa... Média 550, 500 milhões. O que acontece? O vice-campeão, o segundo, ganha 147 milhões de libras. O terceiro ganha 143. O quarto ganha 139. O outro ganha 134. Até chegar ao 100 do 20º. Isso dá um equilíbrio muito maior. É por isso que você tem o Leicester, Everton, Tottenham, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool. Eu falei 9 times, 8, todos disputando título. Porque aí eu equilibro. E não é só a televisão. Quando você tem esse dinheirão da televisão, aí você vai ter publicidade, estádio, renda, venda de jogadores. E é mais dinheiro ainda. Aí, quem tiver mais competência
melhores contratações, acaba sendo campeão. Isso aí. Mas tem dinheiro só da liga, da televisão, para tornar o campeonato equilibrado. Entendeu? Não tem esse negócio do Flamengo ganhar 800 milhões e a Chapecoense 2 milhões. Não tem. Você não vai ter equilíbrio nunca. Entendeu? Então, o que é o futebol? É competição, é competitividade. Você pode discutir fora do campo, etc., mas você quer o melhor para você. A disputa tem que ser dentro do campo. Então, Você promove um equilíbrio, né, Montenegro? Um equilíbrio. Pois é. Isso chama o público. Pois é, não vai ter graça nenhuma. Mesmo que fosse o Botafogo, não vai ter graça nenhuma. Por exemplo, Botafogo e Palmeiras com 10 dinheiro mais do que todo mundo. Não tem graça. Não, mas no começo é bom. A gente vai encarnar, depois fica chato. Entendeu? É o negócio do Real Madrid e Barcelona. Você tem ali mais abaixo um pouco o Atlético de Madrid, que já está bem atrás dos dois. E que a cada 10 campeonatos, 5 é do Real, 4 é do Barcelona e 1 é do Atlético. E todo mundo já sabe disso. E não muda. Agora, o inglês pega os últimos 6 anos e vê quem foi campeão. Chelsea foi um ano, Leicester foi no outro, Manchester City foi no outro, Liverpool foi hoje. Vai mudando. Vai mudando. Mas pode acontecer do Liverpool ser tricampeão? Pode. Vai ter que continuar investindo bem, acertando bem, jogando bem no ano que vem, etc. É isso que eu penso em relação à televisão, entendeu? Isso tem que ter um debate maior. O que o Flamengo apresentou no projeto lá na Câmara, isso vai ser muito debatido ainda. Primeiro, que foi uma ideia dele sozinho. E segundo, é um modelo parecido com o espanhol, que protege, ele vai ficar mais forte, ele, o Corinthians, talvez o Palmeiras e tal. E vai abrir, se deixar entrar isso, vai abrir uma distância. Claro que a gente com a SA pode chegar lá e brigar um pouco, mas não é esse o ideal do futebol, na minha opinião. Tudo na minha opinião. Em relação agora, Montenegro, aos esportes amadores, a gente estava conversando ontem numa live, né, Miltinho? A própria empresa Botafogo SA, ela pode patrocinar o próprio Botafogo Esportes Amadores, né, cara? A própria Botafogo SA estampado nos uniformes. Não, o que você acha? Eu te diria o seguinte, num primeiro momento, não. Num primeiro momento, você tem que tirar a Ferrari do pântano. Ela não pode pensar em basquete, em remo, em vôlei, em natação, não. Num primeiro momento, ela tem que focar tudo para o futebol. A camisa, o estádio, o futebol amador, etc. Aí, o Botafogo, a SA já vai deixar o Botafogo social, o Botafogo do esporte amador, zerado em dívida. Zerado. Então, ele não tem que se preocupar com isso. O que eles têm que se preocupar é o seguinte: vamos conseguir um patrocínio da Ambev. Vamos. Quanto é que ela vai dar? 2,5 milhões. Tá bom. Então, vamos fazer um time de basquete que receba, ao longo do ano, esses 2,5. Entendeu? A outra aí vai patrocinar o vôlei. Tá bom. Pega o dinheiro, paga o vôlei. Tem um outro aí que quer ajudar o remo. Pega o dinheiro e paga o remo. Mas a Botafogo SA, no primeiro momento, não é que não queira, ela não pode. Daqui a 3, 4, 5 anos, se estiver dando tudo certo, etc., ela pode, porque a marca Botafogo é uma só, separar um pouquinho para dar para o esporte amador. Mas aí é que você está falando, esporte amador. O futebol é esporte profissional. Entendeu? Então, e é amador, entre aspas, né? O esporte amador, porque todo mundo recebe. Ninguém joga basquete de graça. Mas isso aí vamos deixar para o Ducélio. Vamos deixar para o Ducélio resolver. Mas, Heitor, a diferença é que você paga o jogador de basquete, ele dá títulos. Você pega, por exemplo, o trabalho do Léo, técnico de basquete, é um trabalho que tem que bater palma de pé. O Botafogo tem um jogador fora de série, o Jamal.
no basquete. E ele ajudou a gente nesse título. Joga muito, mas ele recebe um salário. Ele recebe um salário. Qual é a diferença? A diferença é que você não pode vender ele. Ninguém compra jogador de basquete. Ninguém compra jogador de vôlei ou de natação. Eles, às vezes, pagam para o cara para ele sair do clube. Mas o clube não recebe nada. Então, eles não são amadores totalmente. Eles recebem um salário, mas você não tem uma participação no valor dele. O clube não ganha nada. É isso que tem que tomar cuidado. Teoricamente, é só custo. Custo, mas às vezes dá títulos. É importante um clube ter título? É importante um clube ter título. Então, se eu puder, no futuro, como torcedor do Botafogo, eu vou tentar ajudar. Vou começar ajudando o Márcio Fabrezinho, que é o Remo, que está no nosso nome, Botafogo de Futebol Regata. Então, eu vou ajudar o Remo. Depois, eu gosto de basquete, vou tentar ajudar o basquete. Mas é ajuda, não é profissionalismo. Profissionalismo está no futebol. É verdade. Montenegro, deixa eu fazer uma pergunta aqui, nessa linha, mas não tanto dentro da SA. Saiu aí uma informação em alguns canais de YouTube e também em algumas partes da imprensa que seria, né, que o senhor teria dito que seria anunciado hoje 2 reforços, um zagueiro e um lateral. Essa informação é verdadeira ou foi só alguém jogou no ar isso aí? Olha aqui, cara. Deixa eu falar uma coisa. Nessa época, normalmente, um mês de pré-temporada, já tem muito balão de ensaio, o pessoal chuta de tudo quanto é lado. A maioria das informações são plantadas por empresários com os sites da imprensa, com emissoras de rádio, etc. E aí eles jogam no ar, aí depois vem no empresário e pergunta se tem interesse, depois volta lá, depois cria uma novela, etc. O Botafogo não vai contratar ninguém até meados de julho. Ninguém. Primeiro, porque não tem dinheiro. Segundo, que é aquilo que eu falei para vocês, que a gente está fazendo um estudo do que a gente vai deixar para a SA, se a gente vai deixar coisa boa, abacaxi. Terceiro, que não tem campeonato previsto. Eu vou contratar para quê? Para ficar pagando salário sem campeonato? Quarto, eu tenho que acabar indo estadual. Entendeu? O dinheiro do estadual está bloqueado. Todos os dinheiros estão bloqueados. O dinheiro da entrada da primeira parcela da Globo no Brasileiro também está bloqueado. Então, o que você ganha contratando alguém agora? Ninguém. Então, posso te dizer o seguinte, é o maior chute do mundo, entendeu? De zagueiro, atacante, ou fulano de tal, ou sei lá o quê. Pode dizer o nome que for. Não tem contratação à vista. A gente já fez um dever de casa, a gente já levantou alguns nomes. O Carlos saiu, tem que ter 1 ou 2 zagueiros. A gente vai precisar de jogador no meio de campo. O ataque está bem, mas vai ser um campeonato muito duro. Talvez jogos de 2 em 2 dias, 3 dias. Vai poder ter 5 substituições. A gente está vendo alguns nomes. Vendo. Contratar, ninguém. Esse papo reto é muito importante, Montenegro. Por isso que você tem credibilidade. Você é papo reto. A gente gosta muito disso. É besteira, só para dizer que contratou. Eu não ganho nada falando contratou. Papo reto é importante. Outro dia falaram do Vitor Luiz. Vou dar um exemplo para vocês. O Vitor Luiz é um belo lateral esquerdo. Ele deixou saudade no Botafogo. O Anderson Barros, que trabalhou aqui, está lá no Palmeiras, conversou com a gente. Tal. O Vitor Luiz é um salário grande. Mas o Palmeiras estava a fim de diminuir, de dividir com o Botafogo. Aí já fica legal. Aí conversamos com o Paulo Autuário. O Paulo, eu gosto muito do Vitor, mas tem um problema. O Palmeiras, primeiro, quer diminuir o custo, dividir o salário. E segundo, como ele não está jogando lá, estão querendo botar ele na vitrine aqui.
Esse segundo semestre vai ser todo de janela. Ou seja, o Vitor Luiz jogou um mês bem, vai embora. Fato. E aí o Paulo Autori falou, eu vou ficar na mão. Se eu botar ele aqui de vitrine, ele vai jogar um mês bem, e depois vai deixar a gente na mão. E a gente não contratou um outro que talvez não fosse nem tão bom quanto o Vitor Luiz, muito parecido, mas não tão bom, mas que jogaria até o final do ano. E não deixaria a gente na mão. Então, são detalhes que você... É esse papo reto que o Heitor falou, que eu abro o jogo. Você perguntar, quem é melhor, o Vitor Luiz ou o fulano? O Vitor Luiz. Mas não é o problema só do Vitor Luiz. É o salário. O salário se dividir, sei lá, ganhar 200 pratas, que eu já acho um absurdo. Esses salários teriam que ser todos revistos. Tá bom, vai pagar 100 o Botafogo, metade, tá bom. Mas o problema não é esse. O problema é o campeonato voltar dia 15 de agosto e no dia 30 de setembro o Vitor Luiz ser vendido para fora. Aí você pode até ganhar um dinheirinho, uma participação, porque ele foi vitrine e tal, mas a gente vai ficar desfalcado, cara. O planejamento Entendeu? vai embora. Então as coisas têm que tomar cuidado, falar, tem muita especulação, entendeu? Eu acho que o Vitor Luiz deve estar doido para vir, porque ele adora o Botafogo. Não está jogando lá. Tem gente em Botafogo que adora ele e tal. Mas você tem que... Ou então arranja uma cláusula, não sei se o Palmeiras aceita, que ele não pode ser vendido sem o aval do Botafogo. Mas aí, o Palmeiras vai deixar o patrimônio dele? Ou pelo menos até acabar o Campeonato Brasileiro. Mas aí, o futebol é o seguinte, acabou o futebol brasileiro, ele já pode ter caído de produção ou ter se machucado, aí ele já não vale mais aquilo. Futebol, cara, é momento. Não tem o C. Se eu tivesse ficado com esse jogador mais 4 meses, eu ia ganhar dinheiro nele. Se eu tivesse sei lá o quê. Graças a Deus eu vendi ele. Cara, futebol não tem o C. Poxa, ou é ou não é? Olha só. Venderam o Igor Rabelo. Vendeu o Igor Rabelo. Puxa, 23 anos, cara. Vendeu o Igor Rabelo. Vendeu, o Atlético deu. Aí o Atlético mandou, tipo de contrapeso, pagou um dinheirão pelo Igor dele e mandou o Gabriel. O Gabriel se transformou num ídolo. Talvez até maior do que o Igor. A empatia dele com a torcida, etc., uma coisa impressionante. E olha, veio dinheiro e o Gabriel veio de contrapeso. Aí a gente tentou não deixar ele voltar para o Atlético, deixar o contrapeso aqui, aí o presidente do Atlético não aceitou, não. Quase que o presidente do Atlético falou assim, não, eu mando o Igor de volta para você, mas me dá aqui o Gabriel. Entendeu? Então, é uma coisa complicada, cara. É uma coisa complicada. O contrato ele podia regressar a qualquer momento, né, Montenegro? Oi? Não podia regressar a hora que o Atlético quisesse. Pois é, não, ele tinha 1 ano e depois o Atlético podia pegar ele de volta. Estava no contrato. O contrato foi cumprido. Mas eu ouvi rumores que ele já estava começando a ser vaiado lá de novo. Tá sendo vaiado, mas o técnico que entrou, ele disse que é Gabriel e mais 10. Eita. Sabe por quê? Ele conhece, né? Ele talvez não seja nem um jogador de Europa, porque a Europa gostaria de que ele tivesse 1,88, 1,87. Ele tem 1,81. Mas ele é muito rápido. Muito rápido. E um belíssimo profissional. Porque hoje em dia não é só o cara... É o cara que é profissional, o cara que chega no horário, que trabalha, que se cuida, que isso. O Gabriel é fora de série, entendeu? Todo mundo adora o Gabriel. E o Canu? O que você acha do Canu? Eu acho que eu tenho muita fé no Canu. Eu também. A gente não quer ficar a pé. Então, precisa contratar 1 ou 2 jogadores ali para a posição mais experientes, mas o Canu tem um futuro belo pela frente. O Canu, o Caio Alexandre. Cruzado com o Marcelo também.
Não, o Marcelo já é. O Marcelo já não é mais promessa. O Marcelo é uma Já é realidade. realidade. É. Montenegro, Eu acho eles muito rápidos, os dois. Ambos são muito rápidos. Ele sabe se posicionar e sabe também recuperar a bola muito rápido. Sabem fazer gol também. Montenegro, em cima dessa condição de física, jogadores que, há um tempo atrás, a parte física era muito contestada. Foi muito contestada. Alguns jogadores, 15, 10 minutos de segundo tempo, já estavam sentindo muito. Botafogo tem aproximadamente 2 pela frente. E há um risco de contusão muito grande. Há uma opção da diretoria em cima desses 2 jogos? Não, olha, veja bem uma coisa. Quem manda hoje no Botafogo, na parte de campo, não é a diretoria. O Nelson, eu, o Ricardo, o Ren. Quem manda chama-se Paulo Autuori. A gente pediu ao Paulo, quando ele veio, e principalmente nesse período todo de pandemia, que ele reavaliasse tudo. Médicos, preparação física, fisioterapia, nutricionista, tudo. E o Paulo nos deu um relatório, uma opinião dele, dizendo que é o seguinte: nós estamos muito bem servidos. Não tem nada de diferente, de espetacular em outro clube diferente. Nosso médico é excelente. Já falaram muito dos médicos também no passado. O outro clube cura em 20 dias, o Botafogo demora 2 meses. Cara, cada contusão é uma contusão. É uma coisa séria. O Marcinho teve uma contusão seríssima no ano passado. Parou, voltou, terminou o ano, começou a jogar de novo, uma contusão muito séria. Então, cara, isso acontece. Isso não é macura, não é nada. Acontece. Enfim, a gente está muito satisfeito com os nossos profissionais. Não tem nada de preparo físico. Muitos clubes vão sofrer nessa volta. Muitos clubes da Europa, mesmo treinando 3 semanas, 21 dias, porque o certo é o seguinte: a cada mês parado, você treinar uma semana. Então, se nós estamos há 3 meses aqui, o certo seria treinar 21 dias direto, antes de jogar. Mesmo fazendo isso na Europa, tem muito jogador se machucando. Muito jogador se machucando. Vai ter jogador se machucando aqui, não adianta. Porque nunca na história do mundo, não é no futebol, não, em nenhum esporte, ninguém parou 90 dias. Nós estamos indo para 100 dias. Ninguém parou 100 dias. Não há na história do mundo. Pode pegar o beisebol, futebol americano, a NBA, maratonistas, futebol de salão, tênis, o que quiser. Nunca ninguém parou. Então, é tudo novo. É tudo uma novidade. As pessoas ficam brincando. Isso é uma doençazinha tal. Não, cara. Isso é uma coisa muito séria. Sério. A gente só vai curar isso quando tiver a vacina. Então, Verdade. os jogadores novos, às vezes, são mais impetuosos, os jogadores mais velhos, um pouco, estão com receio, medo. E, olha, o problema hoje não é nem os jogadores, porque os jogadores estão muito protegidos, estão testados, estão isolados, estão com recomendação, e joga ali 11 contra 11 ao ar livre. É muito raro. Você vai ter algum problema de contaminação nesses jogos todos daqui para frente? Eu acho muito difícil. A contaminação é no entorno. Funcionários, comissão técnica, você para ir treinar, o jogador, quando sai do jogo, volta para casa, para tomar uma cerveja, vai no shopping. Os ônibus já estão lotados, os shoppings já estão abertos, já tem movimento nas praias. Então, e essa é uma doença que não mata muito, mas é muito contagiante. Contamina muito. A facilidade tremenda. A gente fez o certo, tinha que esperar um pouco para não entupir os hospitais, mas parece que ela está persistindo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas tudo é complicado. A gente não sabe dizer o que vai acontecer daqui para frente. Não sabe.
Por que não sabe? Porque a gente nunca viveu isso. E se alguém falar que sabe, desconfia dele. Porque ele não sabe. Por isso que aquele protocolo lá que o rival colocou, eles falam que era referência, né? Como referência se é algo desconhecido, né? Então, essa pressão, e a gente fica muito orgulhoso, muito, muito, muito orgulhoso pelo que o senhor fez, o presidente do Fluminense fez, a posição do Autuori, da diretoria inteira, em forçar a não volta, né? O senhor acha ali que a soberba deles influenciou bastante e a força deles na Ferj? E só para deixar mais redondo aqui, por que o Botafogo nunca se interessou? Não é, acho que a palavra não é essa, né? Nunca se interessou. Não faltou o Botafogo alguém forte ali na Ferj, já desde a época de Eurico Miranda, Caixa d'Água, esses caras aí? Acho que não. Acho que a gente já foi contra o Eurico, já tivemos do lado dele, já tivemos contra. O problema não é isso, é que na Ferj, você com todos os clubes menores, sempre você vai perder. Sempre você vai perder. Você, para eleger ou fazer uma liga, um presidente da CBF, você vai perder sempre. Porque são 27 federações e 20 clubes. Então, você pega a Federação do Acre, Federação de Rondônia, tem mais poder que Botafogo, Corinthians, Flamengo e Palmeiras. O voto do presidente da Federação do Acre vale mais. São 27 federações contra 20. Então, você vai perder sempre. O que está errado no Brasil são as estruturas. Coisas cartoriais. O cartório é um absurdo no Brasil. Federações é um absurdo no Brasil. A CBF tinha que cuidar só da seleção brasileira, que nos últimos 10 anos só dá vexame. Devia deixar os clubes cuidarem deles, de si próprio, com as ligas. Entendeu? Então, não adianta você ter um homem forte lá na federação contra 17 clubes, 16 pequenos. Ele pode ser forte ou fraco, que vai ser engolido. Nessa vez, o que houve foi todos combinaram em parar e todos combinaram em voltar quando as autoridades liberassem. Agora, o problema aí é uma confusão que vem de cima. Você tem um presidente da República que manda fazer uma coisa, você tem um governador do estado que está brigado de morte, que faz outra coisa, você tem um prefeito que já é amigo do presidente, você tem... Enfim, cada um dá uma orientação. Os clubes foram para um lado, a gente atrasou um pouco a volta. Aí, no final, a gente só queria pedir para treinar um pouco mais, mas aí já virou uma briga de faca, entendeu? Entre o Flamengo e o Vasco e o Botafogo Fluminense. Aí, por outros interesses, eu já soube que o interesse maior estava por trás de uma briga do Flamengo e do Fluminense pelo Maracanã. Então, a gente entra de gaiato, não sabe nem o que está acontecendo, entendeu? E eu só achei um absurdo, porque todos os países do mundo, todos da Europa, Estados Unidos, etc., ninguém falou em futebol, nem em treino, com 1.200 pessoas morrendo por dia. Ninguém falou. Não é questão nem de contaminação, é respeito, cara. Respeito às famílias, respeito aos mortos, respeito à vida. Futebol é legal, a gente sente falta, claro que é, mas a vida humana está acima de tudo, cara. Então, a falta de respeito você jogar no Maracanã e gritar um gol e a 40 metros está morrendo uma pessoa num hospital de campanha, isso é uma falta de respeito, entendeu? Então, a nossa briga foi essa, mas não acho que a gente perdeu, a gente marcou uma posição. E o que é mais burro é que é uma agonia para acabar o Campeonato Carioca de qualquer maneira, em uma 2 semanas, e depois ficar de novo 50 dias parado. A gente vai ficar parado, né? Assistindo na poltrona o final dos estaduais do Brasil inteiro. E os jogadores só treinando. Vai parar de novo. E aí pode dar uma onda de contusão muito pior, que é você jogar, parar 3 meses, jogar 2 semanas e depois parar de novo. 40 dias.
Então, não tem explicação isso. Toda hora eu perguntava o porquê disso, por que essa correria? Por que? Ninguém me explica. Foi falado alguma coisa sobre a Copa do Brasil, da continuidade, ô Monte? Não, ninguém fala em futebol. Federação de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas, do Paraná, CBF, estão todos respeitando. Todos. Só aqui no Rio. Aí fala, não, é para ajudar os pequenos. Ah, só tem pequeno no Rio. Pois é. Não tem pequeno em São Paulo, não tem pequeno no Rio Grande do Sul, não tem pequeno em Minas, não tem pequeno no Paraná, só tem pequeno aqui no Rio. Todos estão sofrendo. Inclusive lá é onde tem menos casos, né? É. Lá no Sul é onde tem menos casos e eles não estão pensando em voltar ainda. Não querem nem saber. Mas não me engano. Ô, rapaziada, estão batendo aí 1h15. Eu combinei aí com o nosso ilustre, que seria 1 hora. Uma pergunta mais para cada um, para a gente liberar que o homem tem família, quer comer uma pizzazinha com a patroa, eu sei que ele gosta. E vamos uma pergunta mais para cada um, vou fazer logo a minha. Ô Montenegro, o Marcinho, como é que está a situação do Marcinho? Vai entrar como moeda de troca? Vai continuar no elenco? Foi conversado alguma coisa? Depois daquele bafafá todo? O Marcinho tem contrato até o final do ano. Ele já poderia ter assinado contrato com outro clube, se quisesse. Então, a decisão é dele ficar no Botafogo, se ele quiser, até o final do ano. É dele, se ele quiser renovar, a gente tem interesse. Ou se ele quiser sair também, tudo pode sair. Se a gente tiver participação, tudo bem. Senão... Cara, o Marcinho é um bom jogador, criado da base, até meio campo, passou para lateral direito, foi à seleção, um belo garoto, eu adoro o Marcinho. Algumas partidas muito boas, outras boas, algumas partidas não boas, e ele foi vaiado, mas isso é do jogo. Ele resolve o que ele quiser, cara. O que ele quiser. Então, a gente não tem o que fazer. Ele se contundiu muito. O Botafogo honrando mal e porcamente os compromissos, está devendo a ele, vai pagar uma parte ainda e tal. Mas o Marcinho, eu acho que na vida o ser humano resolve as coisas que quiser, entendeu? Então, eu quero deixar claro o seguinte: o Botafogo gosta do Marcinho. Se ele quiser continuar no Botafogo, ele é muito bem-vindo e vai nos ajudar muito. Se ele preferir ir para outro caminho, eu vou respeitar e vou querer o melhor para ele na vida. Vamos lá. Então, eu vou fazer a minha última pergunta. Não precisa citar nomes, né? Eu até fico satisfeito, né, quando o senhor falou que eu não vou dar prazo para a volta. Mas, assim, só para deixar bem claro para os torcedores, tem mais algum outro nome de nível Honda para vir? Não precisa citar nome nem quando vem. Se tem para vir aí, tá no gatilho. Tem 2 jogadores que a gente está vendo. Um eu já falei, mas depende dele querer voltar ao futebol. Ele está analisando, que é o Robin. E tem um outro que eu não vou citar nomes, que é um belo jogador, pedido do técnico, que a gente está aguardando. Mandamos um pré-contrato para ele está analisando e vendo se tem interesse de vir para o Botafogo. É internacional? Mas internacional? Não? Internacional. Eita, maravilha. Vem tranquilo. Fala, Miltinho, a última pergunta aí. Fazer uma pergunta ao nosso presidente Montenegro. Essa questão há uma questão política por trás disso tudo. E os torcedores estão no meio disso tudo. Alguns gostariam que o Botafogo voltasse, muitos também não gostariam que o Botafogo voltasse. Voltasse aqui. A maioria dos clubes foram a favor para que o futebol voltasse. O Botafogo e o Fluminense ficou à parte. Haveria um risco do Botafogo ir para a segunda divisão com uma decisão mais extrema? Não. O Botafogo poderia perder para o WO, perderia 3 pontos. Mas a gente também brigou e a gente respeita a justiça. Então, foram 14 votos contra 2. Mas a gente achou que não tinha ambiente de futebol.
Aí recorremos ao TJD, perdemos. Aí recorremos ao STJD, que é a última instância do esporte. E aí a gente ganhou parcialmente. Então, eu acho o seguinte, tem uma hora que até em respeito aos competidores, quer dizer, você não pode impor a sua vontade. As pessoas acham, a maioria das pessoas acha que a gente está certo, que não deveria falar de futebol. Isso é uma coisa que nos deixa indignado, constrangido, mas agora eu acho que a gente tem que jogar pelo menos para terminar essas 2 rodadas. Porque é o seguinte, se você perdesse por WO, você não seria rebaixado, simplesmente perderia por WO. Aí você poderia estar tendo uma influência em times que estão disputando para não cair. Entendi. Você estaria tendo uma influência em times menores que estão disputando a participação deles na Copa do Brasil no ano que vem. Acho que é o caso Madureira e Volta Redonda, estão brigando. E você também estaria influenciando de não chegar na semifinal pelo WO. Então, a gente é o seguinte, acha que tudo tem que ser resolvido no campo. E tudo tem que ser resolvido primeiro no arbitral e depois pela justiça desportiva. Também não adianta ficar dando murro em ponto de faca, achando que você que é o correto, está certo. Eu durmo em paz achando que eu estou certo e que o futebol não era para voltar agora. Mas não vou ficar contra também o mundo por causa disso. Eu fiz o possível, entendeu? Fiz o possível, quero que termine no campo, Não sei se poderia ter não a punição de cair, mas alguma punição. E também outra coisa que a gente avaliou, que poderia atrapalhar a SA. Ou seja, você entregar um problema para a SA quando ela começar, entendeu? Então, a gente fez pesamos de um lado e para o outro. Eu vou dar uma coisa para vocês, vou dizer uma coisa para vocês. Da mesma forma que eu fico muito honrado com o presidente eterno que vocês me deram, você sabe que eu tenho procurado sair pouco, mas hoje que está liberado eu tenho andado no calçadão, todo protegido. O troço que mais me orgulha são torcedores do Fluminense, do Vasco e do Flamengo dando os parabéns para mim. Parabéns, Montenegro, você está certíssimo, não tem que voltar ao futebol, etc. Dos 3 clubes. Isso, para mim, tem um valor, sabe, inestimável. Porque, pelo menos, eu acho até que não deveriam dar parabéns por você estar fazendo a coisa certa. Se você está fazendo a coisa certa, você não precisa de parabéns. Você está fazendo a coisa certa. Mas, dentro do nosso mundo, você receber um reconhecimento dos torcedores rivais. Claro que não são todos. Tem muito flamenguista e vascaíno me xingando. Mas só de você ter o reconhecimento de pessoas que você está no caminho certo, que não tem nada a ver, isso para mim já basta. Os do Botafogo eu sei que estão todos do nosso lado, ajudando, comissão técnica, jogadores, etc. Mas é legal você ver os torcedores de outros times, outros clubes rivais no Rio de Janeiro, reconhecendo que a sua batalha para que não haja jogo de futebol com essa quantidade enorme de mortes e de casos, que você está certo. Então, isso aí estou legal, mas eu acho que a gente também tem que encerrar esse assunto. O senhor lutou enquanto pôde e, no final, teve o bom senso, né, de largar a corda na hora que tinha que largar. É isso aí. Gente, um prazer estar com vocês. Prometo que, quando a gente for assinar a SA, for convocar o conselho, se o Heitor ainda gostar de mim e me convidar de novo, eu estaria à disposição de vocês para dar mais explicações. Foi um prazer estar com vocês. Foi um bate-papo franco, aberto, esclarecedor. Foi o melhor público da nossa live, obviamente. Passou de 200 pessoas aí. O Thiago Franklin ontem fez 700, quer dizer, nós estamos no caminho certo, né, Paulo? Trouxemos um homem aí, deu um ibope aí pra gente.
deu uma moral pra gente aí. Então, eu fico muito orgulhoso, muito satisfeito. Se eu gostar de você ainda, eu prefiro ficar quieto. Você sabe o carinho que eu tenho por você, não preciso entrar em detalhes. É uma pessoa muito querida, oro todo dia por você, pela sua saúde. Antigamente, quando eu vinha trabalhar, eu via você sempre caminhando ali na orla, ali no Leblon. Eu vinha lá do Rio das Pedras, quando eu morava no Rio das Pedras, eu vinha sempre você, quase todo dia no mesmo horário, caminhando ali. Continue na sua caminhada, cuide da sua saúde. Pelo amor de Deus, a gente precisa muito de você. Muito obrigado, um forte abraço e uma boa noite. Obrigado, queridos. Obrigado, Milton. Obrigado, Paulo Renato. Obrigado, Heitor. Muito obrigado. Torcida do Botafogo. A gente agradece. Muito obrigado, uma boa noite aí, meu fera. Valeu, querido. Valeu. Rapaziada, um abraço. Obrigado aí pela presença de todos. Foi muito bom. Papo, porra, reto e com objetivo. A gente pede até desculpa, né, Heitor? Aí, por não ter lido. Pra gente fazer as perguntas do pessoal, pedir desculpa pro pessoal aí, que deve ter feito perguntas aí, mas o papo foi tão corrido, o tempo curto, então a gente espera que tenha agradado aí a torcida com as perguntas que nós fizemos aqui. E até a próxima. Semana que vem tem uma surpresa boa também. Show de bola. Paulo, muito obrigado. Eu agradeço aí, vocês. Um abração. Agradeço vocês aí. Um abraço. Curte obrigado. Aí a página e compartilha. Tamo junto. Abraço. TV folgada sempre.